Boa tarde a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O tema que nos foi dado para a tarde de hoje foi a parábola do fariseu e o publicano. Essa parábola, ela fala das qualidades da prece e ela destaca os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Jesus, quando esteve entre nós, naqueles 3 anos, de pregação, ele estava sempre acompanhado, vamos dizer, de uma multidão. Eram os doentes que procuravam ele, eram aqueles que procuravam para ouvir a palavra, eram os fariseus, que ficavam acompanhando Jesus com a esperança que Jesus, vamos dizer assim, se traísse, falasse qualquer coisinha, que aí eles queriam prender Jesus, acusar Jesus de qualquer coisa que fosse. Então Jesus, ele faz diversas parábolas, algumas parábolas, vamos dizer assim, sempre, vamos dizer, atacando os fariseus, Nós temos aquela parábola do filho pródigo, que ele fala dos fariseus. Nós temos essa parábola que ele fala dos fariseus, ele fala o fariseu e o publicano. Nós temos lá do bom samaritano, que ele também aponta os fariseus, Então, nós vamos estudar essa parábola para ver a postura de Jesus diante disso. Mas nós vamos fazer um breve relato sobre a prece, que ele destaca nessa parábola. A prece, ela é recurso divino em nosso benefício. Nós sabemos que é pela prece que nós nos ligamos a Deus, aos bons espíritos. Jesus nos trouxe aquele modelo de prece que é o Pai Nosso, que traz na prece aquelas 3 condições, de louvar, agradecer e pedir. E Jesus, e lá no Evangelho, no capítulo 28, no item 1, nós temos que o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Porque a prece, ela tem realmente essa condição terapêutica. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos sobrecarregados, é o modo que nós temos de nos ligar a Deus, é através da prece. No Evangelho, no capítulo 27, no item 4, Jesus define claramente as qualidades da prece, que nos diz assim: quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, orai em secreto, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, Jesus aqui fez todo um apanhado da qualidade da prece, É a sinceridade, é a simplicidade, é o sentimento puro. E aí tem aqueles que dizem assim: mas para que orar? Se Deus sabe tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso. Sim, mas quando nós falamos, daqueles 3 requisitos da prece, o pedir,
O pedir é um ato de humildade. Porque quem não pede é o orgulhoso. Ele tem fome, mas não pede um prato de comida. Ele tem sede, mas não pede um copo d'água. Ele está sobrecarregado, desesperado, mas ele não pede ajuda, não pede uma orientação. Então, pedir é um ato de humildade. Nós devemos pedir sim. Deus sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos pedir. Isso é certo. E aí, no livro Pérolas do Além-Túmulo, Emmanuel, ele fala dessa condição de pedir na prece. Ele diz assim: a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem, a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação da sua vontade superior. No mundo tereis aflição, foi o que Jesus falou para nós. O nosso mundo, que ainda é um mundo, vamos dizer que está inferior ainda, está em transição, mas ainda está no processo de inferiorização, todos os espíritos que aqui estão, eles têm problemas, eles têm reajustes a fazer. Então, o que são os problemas que nos acometem? São o resultado das nossas ações, inclusive as doenças, que se não são doenças, que são resultado das nossas ações hoje, foram no passado, em maior ou menor grau. Todas as aflições, o lugar onde nós renascemos, o tipo de vida que nós temos, tudo está ligado aos nossos atos passados e aquilo que nós temos que aprender e reajustar. Aí eu tenho uma doença grave. Então eu não preciso pedir a Deus para que eu, vamos dizer, fique curada, que eu melhore, que aquele tratamento surta efeito. Eu posso pedir sim. Eu posso pedir. Porque se estiver na lei dele, eu passar por aquele problema, aquela dificuldade e sair dela triunfante, eu vou sair. Mas ele quer que eu tenha humildade, a aceitação na sua vontade superior, não é? Que eu tenha a coragem de passar por aquilo. E caso seja da vontade dele, ou seja, do meu aprendizado, eu não conseguir superar no corpo e voltar, para o plano espiritual, de qualquer maneira lá eu vou ter a consciência do porquê que eu passei aquilo, porquê que eu precisei, de ter aquele aprendizado. E de qualquer maneira eu estarei entrando no plano espiritual com aceitação, com coragem, com a resignação, com, vamos dizer assim, toda a compreensão do fato. Então, eu posso pedir a Deus isso sim. Agora, eu vou pedir a Deus riquezas? Não vou pedir a Deus riquezas. Se Deus quisesse que eu fosse rica, Ele tinha me colocado numa família rica, não é? E no mundo, os bens materiais são para o nosso uso. Então, nós temos que entender isso. O que está fora disso, aí já está no orgulho, na vaidade, na inveja e em outros vícios, não é? Então, continuando, nós vamos agora ler os trechos dessa parábola e vamos comentando. Lucas começa assim: e disse também
esta parábola, porque ele estava ali no meio da multidão e já tinha contado outras histórias. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Confiar em si mesmo não representa, assim, nada condenável. Eu confio em mim mesmo, na minha fé, na minha crença que eu abracei. Eu confio em mim mesmo, que eu tenho capacidade para passar por aquilo, para resolver certas coisas, não é? Para resolver aquele problema científico, para procurar e talvez achar a cura daquela doença. Eu confio em mim mesmo. Então, confiar em si mesmo não é condenável. A ponderação de Jesus era quanto ao excesso de confiança, né, que conduz a pessoa a julgar-se como uma referência. Ah, eu tenho essa capacidade, eu posso, só eu. Eu sou, e como ele falou aqui, aqueles que se acham justos. Eu sou a pessoa mais justa, mais boa do mundo, porque eu sou. Então, era sobre esses que Jesus estava falando, né? Esse tipo de comportamento, em geral, ele é alimentado pelo orgulho, pela vaidade, e transformam essas pessoas em pessoas presunçosas, arrogantes, a ponto de desprezar os outros, né? E o que pensam e o que fazem. E aí Lucas continua assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Bom, Jesus, para começar essa história, ele escolhe o quê? 2 personagens daquela sociedade, né? 2 personagens que estavam sempre em evidência, 2 personagens que eram conhecidos de todos, né? E ele escolhe justamente esses 2 personagens para ilustrar o orgulho e a humildade. Ele escolhe o publicano e ele escolhe o fariseu, né? Ele escolhe também o templo, que é o local onde acontece o encontro deles 2. O templo de Jerusalém, né? Ele era uma maravilha do mundo antigo, depois ele foi destruído. Mas ele representava muito, porque ali é onde todos iam para as suas práticas religiosas. Lá estavam os sacerdotes, tinham todas aquelas práticas lá, e o povo todo ia ao templo de Jerusalém, né? Eles iam lá louvar, iam agradecer, iam suplicar a Deus o que eles precisavam. E Jesus também escolhe o templo, porque quando alguém adentra a um templo religioso, seja uma casa espírita, uma igreja, seja o que for, né? Automaticamente nós assumimos uma postura, né? Uma postura contrita, uma postura respeitosa. Isso é normal. Então, por isso que Jesus escolheu aquele local com aquelas 2 figuras da sociedade. Aí vamos falar dessas 2 figuras. Quem eram os fariseus? Eles eram o modelo de comportamento religioso, formavam uma das mais influentes seitas judaicas da época de Jesus. Moisés trouxe lá a sua lei no mundo antigo, aquelas leis rígidas, né, porque o povo estava saído da escravidão, precisava ser contido. Então, toda a lei de Moisés, que seria também a lei civil, ela era rigorosa, mas ela tinha aquele caráter divino. Porque se não tivesse o caráter divino, ninguém ia aceitar aquela lei. Então não pode comer isso porque Deus não permite que coma isso. Não pode fazer aquilo porque Deus não permite que faça aquilo.
E os fariseus, eles continuavam com essa lei de Moisés, mas eles tomavam essa lei assim ao pé da letra. Eles tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, eles eram servis cumpridores das práticas exteriores, dos cultos e das cerimônias. Eles eram cheios de zelo ardente pelo proselitismo, porque cada detalhe da lei de Moisés, que eram muitos detalhes, tudo parava-se para se discutir. Então eram longas discussões, longos debates, né? Eles eram inimigos dos inovadores, afetavam grandes severidades de princípios. Eles não se misturavam com os demais, porque eles eram a classe alta da sociedade em termos monetários. Eram eles que estudavam, né? Eles eram detalhistas, personalistas, isolados em ideias e posições, inclusive na prática da lei de Deus. Porque todos eram judeus, os publicanos também eram judeus, mas o fariseu era aquela classe de elite, era aquela classe rigorosa, não é? Eles costumavam, né, ser indivíduos cultos, vaidosos de saber. Eram eles que estudavam. Saulo de Tarso era fariseu, de família. Então, estudou. Todos eles estudavam, então eles eram, como é que se diz? Eles eram vaidosos, porque eles sabiam, eles tinham conhecimento, né? Eles mostravam-se autoritários e exigentes em relação às pessoas que lhes eram subordinadas. Mas nem tudo é absoluto, né? Existiram notáveis homens piedosos, né, e de grande influência no meio dos fariseus, que souberam superar os limites do farisaísmo, que foi o caso de Nicodemos, foi o caso de Gamaliel, foi o caso do próprio Saulo de Tarso, que todos esses, depois, quando tiveram conhecimento, né, da doutrina de Jesus, eles, né, abandonaram ali os seus princípios e se renderam ao amor que Jesus, né, trouxe. E os publicanos? Os publicanos, por outro lado, não representavam nenhuma casta de sacerdote. Eles eram cobradores de impostos. Eles ganhavam, né, tinha lá o leilão que eles concorriam, compravam, não sei, a carta, e eles eram cobradores de impostos. Eles ganhavam esse direito de cobrar os impostos, né? Cobradores de impostos e de tributos definidos pelo domínio romano na Palestina. Bom, eles eram terrivelmente odiados. Por quê? Porque a sociedade, né, tinha pavor ao imposto. Tem aquela passagem de Jesus, né? É lícito ou não é lícito pagar o imposto? Que Jesus pergunta de quem é essa inscrição na moeda, né? Dai a César o que é de César. Então, o imposto era um assunto assim altamente irritante, porque os publicanos, eles não eram romanos. Roma cobrava os impostos sobre tudo. Né? Era igual hoje em dia. Tinha imposto para tudo. Tudo que era produzido, tudo que era vendido, tinha imposto. As cidades eram fechadas, né? Eram muradas. Então, para sair da cidade, para entrar da cidade, para passar nas estradas, tudo era cobrado pedágio, igual hoje em dia. E Roma estipulava um valor do imposto. Então, vamos dizer que determinada coisa, Roma dizia que tem que ser 10%, mas o publicano, legalmente, ele tinha o direito de cobrar mais. Então, ele tinha que passar 10% para Roma, mas ele cobrava 15%, cobrava 20%, conforme ele queria. Era como se ele tivesse, assim, uma licença para roubar o povo.
e o povo estava por aqui de tantos impostos. Então isso era assim uma coisa terrível. Então ninguém gostava dos publicanos. Os publicanos, eles eram tão desprezados quanto os bêbados e as prostitutas, para ver o quanto que eles eram desprezados. Nós temos a história de Zaqueu, que era rico, morava num palacete. Os seus filhos ficavam isolados na escola, porque ninguém tinha amizade com eles, os filhos dos outros, né? Quando ele dava festa no seu palacete, só quem ia era a família dele, porque ele não tinha amigos. Ele não era, apesar de ser rico, ele não era frequentado, né, por aqueles homens que eram de classe, vamos dizer, elevada, né, que eram os ricos. Eles não eram. Porque os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade, ter com eles amizades. Ninguém tinha. Eles eram pessoas assim solitárias. E aí, aquele ato, né, de entrar o fariseu e o judeu no templo, o fariseu entra na frente, porque ele não podia nem deixar a roupa dele encostar no publicano, porque se encostasse, aí ele era contaminado, ele tinha que sair do templo de novo, fazer todo um ritual de purificação para depois voltar. Então ele entra na frente e vai lá, fica lá na frente para fazer a sua oração, né? Lucas continua: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Bom, a maneira que eles oravam, né, naquela época, eles oravam em voz alta, levantavam os braços, né, que era para todo mundo ouvir. Então ele orava desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Né? Essa é a prece que Jesus classificou para nós. Né? Então a oração do fariseu era cheia de expressões infelizes, né? Refletia o orgulho que ele tinha, o orgulho religioso, né? E é aquela falsa crença, né, que sendo ele religioso e praticante de uma religião, né, que era a religião dele, que era rigorosa, ele era uma criatura melhor, superior, iluminada e escolhida por Deus, quando ele diz, né, não sou roubador, não sou injusto e nem sou adúltero. Ele estava se colocando numa posição melhor do que o outro, né? Então ele não proferiu uma prece, ele proferiu o quê? Uma autolouvação de si mesmo, né? Ele se valorizou diante de Deus, né? Então essa personalidade vaidosa do fariseu, ela revela o preconceito, discriminação, quando ele se compara com o publicano, que ele ainda diz assim, não sou como esse publicano, indicando o desprezo que ele tinha pelos cobradores de impostos. Então ele, apesar de ser um religioso, como nós falamos lá, que era o exemplo, né, de religioso, ele é distanciado do seu papel, né, de orientador espiritual. Ele ainda por cima, né, ele discrimina o outro pela profissão que ele tem. E nós temos que lembrar que assim como nem todos os fariseus eram, como nós citamos aqui, né, simplesmente orgulhosos e vaidosos, os publicanos também não. Nós temos o caso de Mateus, o evangelista, que era publicano, ele era cobrador de impostos, Levi,
que Jesus, quando passou e ele estava lá na sua banquinha cobrando o imposto, Jesus chamou e ele seguiu e passou a se chamar Mateus. E o próprio Zaqueu, que quando viu Jesus, ele ofereceu para devolver tudo que ele tinha pego ilicitamente 4 vezes mais. Então não é generalizar. E no seu monólogo com o Senhor, o fariseu se vê também como uma pessoa justa, quando ele afirma que jejua 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. O jejum, na lei mosaica, a lei dizia que todos os judeus tinham que jejuar 1 vez ao ano. Mas os fariseus, eles jejuavam 2 dias antes e 2 dias depois de 3 datas específicas, que eram o Pentecostes, a Páscoa e o tabernáculo. Então, era 2 dias antes, 2 depois, 4 vezes, né, em cada data, que eram 3 datas, então dava 12 vezes ao ano. E o que é que ele diz? Que ele jejua 2 vezes por semana. Ele estava jejuando 2 vezes por semana, não é porque é doloroso, é porque ele queria o quê? O bônus a mais. Ele queria a recompensa a mais, não é? A mesma coisa o dízimo. O dízimo era a 10ª parte de que tudo que era produzido, tudo que era comercializado. Os cereais, o azeite, o vinho. Então, se eu planto cereal, aí eu recolho os 10% do dízimo lá, né? Os 10% da minha colheita. Mas ele disse que ele pagava o dízimo de tudo que ele possuía. Então, quando ele comprava o cereal, ele pagava o dízimo em cima de algo que já tinha sido pago. Então, ele estava o quê? Mais uma vez exagerando. Ele estava querendo ser o quê? Receber a recompensa mais do que ele precisava, né? Mais do que merecia. Isso como é que se diz? Na cabeça dele lá, na concepção dele, né? Então, as práticas religiosas da lei mosaica determinam o jejum e o pagamento do dízimo como regras de conduta dos fiéis. E aí percebe-se que o foco do fariseu não era nem a difusão, nem a vivência da palavra de Deus, daquilo que a religião dele pregava, mas uma manifestação de culto exterior. É isso que ele estava fazendo. Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, ele vem falar do orgulho. Ele diz assim: de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Não poderá libertar-se desse tirano, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Nós vemos, né, na literatura espírita, espíritos que falam isso. O tanto que
que eles foram humilhados, né, no plano espiritual, porque eles foram orgulhosos na terra. Eles são insultados, humilhados, em vidas futuras também, né, na encarnação futura. Eles veem situação humilhantes, passam aquelas existências, né, em situações humilhantes. Por quê? Porque tem que limpar tudo aquilo que foi colocado lá na outra existência. O evangélico, ele tem um termo que fala, que eles usam, é quebrantar. O espírito tem que ser quebrantado, tem que ser dobrado. Não é? Nós não usamos isso, aquele ali tem que quebrar, tem que dobrar a espinha, não é? Porque está muito empinado. Então é isso aqui. É a recomendação de Leon Denis falando sobre orgulho. Lucas continua. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, que é o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Né? Percebe-se que o publicano mantinha-se numa posição de humilde respeito ao se dirigir em prece a Deus. É o que Jesus falou, né? Antes de orardes a Deus, né, ver o que tem de mal em ti e vai lá e se confessa, né? Cruzar os braços e bater no peito, naquela época, era um gesto típico feminino. Em funerais, as mulheres que estavam presentes lá na crucificação de Jesus, né, Maria, Madalena e outras, elas desceram o monte batendo no peito. Esse gesto representa angústia, arrependimento, vergonha, culpa. Então, ele estava se sentindo assim, o publicano, com vergonha, com culpa, porque ele sabia quem ele era. No fundo, ele reconhecia. Orando, devemos nos colocar em estado de humildade e receptividade. Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde, o publicano demonstra que conhece os seus defeitos, sabe que é pecador e daí nem ousa levantar os olhos aos céus. Falando dessa questão da humildade, né? Muitas pessoas interpretam esse vocábulo como sinônimo de baixeza. Aquele trabalho é um trabalho humilde, porque ele não tem grandiosidades, né? É um trabalho baixo, rasteiro. Fulano é humilde, porque ele tem servilismo. Ele é humilde, porque ele é o serviçal da casa. Às vezes ele varre o chão lá na empresa. Ele é humilde, né? Falta de brio, ausência de dignidade. É preciso que se entenda que humildade e humilde como condição de uma pessoa, é a condição de uma pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Porque às vezes, né, nós dizemos que aquela pessoa ela é humilde porque ela está fazendo um trabalho humilde, mas aquela pessoa é um espírito que está acima de muito daqueles outros que estão fazendo um trabalho ou
aos olhos do mundo, dignificante, que todo trabalho é dignificante, porque ele está sentado numa cadeira, numa sala com ar-condicionado, né, com um terno, com uma caneta cara na mão. O outro lá é humilde, ele é indigno, não é? Não tem nada a ver. Humildade é isso aqui, ó. Modéstia, sobriedade de sentimentos, de atitudes. Lá no livro Rumos Doutrinários, trazido por Indalício Mendes, ele fala sobre a humildade. Humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o excesso alheio, para depois serenamente restabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma e da paciência sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, o comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. Isso que é a humildade. É a sabedoria também, né? É a sabedoria. E a humildade, ela é possivelmente a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo atual, que é governado pelo materialismo, não é? Que enfatiza o orgulho e a vaidade. Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu sou humilde, mas eu só saio de casa se for de carro. Ah, eu sou humilde. Ah, mas eu só durmo se tiver um ar-condicionado ligado, uma cama confortável. Ah, eu sou muito humilde, mas eu não como qualquer comida não. Ah, um picadinho não como não. Eu só como coisas elaboradas. Nem repito no jantar o que foi feito no almoço, mas eu sou muito humilde. Aí nós perguntamos assim: e numa situação de guerra? E numa situação de uma calamidade, né, das forças da natureza, um terremoto, um tsunami, não é? Um furacão aí, como que essas pessoas ficam? Porque tudo bem, eu posso dizer que eu tenho um carro na minha garagem, mas se esse carro um dia não funcionar, eu vou a pé, eu vou de trem, pego o ônibus, não é? Qualquer coisa assim, mas eu vou. Eu durmo numa cama confortável, maravilhosa, mas se precisar eu também durmo num colchonetezinho lá no chão, lá no cantinho, não é? Eu gosto de comer bem, mas se precisar, no momento que eu estiver com fome, se me ofertarem, eu como a comida que me ofertarem. Então isso é ser humilde. É saber que as coisas do mundo são para serem usadas no mundo, mas que nós, como espíritos imortais que somos e como caminhantes do mundo que somos, temos que estar aptos a vivenciar qualquer coisa. Não é? Há uns anos atrás aconteceu uma coisa comigo, né? Eu e meu marido, quando o tempo permite, claro, nós costumamos fazer aquela caminhada no domingo de manhã, quando o tempo está ensolarado, maravilhoso ali, não é? Pegar um sol, fazer uma higiene mental. E aí, uma das vezes que nós estávamos caminhando, nós encontramos uma companheira que é lá da nossa casa espírita. E aí, na rua toda aqui, oi, tudo bem? Passeando. E aí, como que ela nos respondeu? Não, minha irmã, estou trabalhando. É óbvio que tem casas espíritas que funcionam domingo de manhã. Eu mesma já fiz estudo em casa espírita domingo de manhã.
Ela podia estar ouvindo de uma palestra, de um estudo que ela tenha feito, talvez estivesse ouvindo para uma visita, né, a um doente, uma visita fraterna. Tudo bem. Mas o que ficou claro na resposta dela, ela quis fazer o quê? Ela quis se elevar sobre mim, sobre meu marido, porque nós estávamos passeando. Mas se a gente for analisar, eu também estava trabalhando. Eu estava cuidando da minha saúde física, pegando o solzinho ali, né? Que é recomendável. Saúde mental. Jesus não falou? Cuidai do corpo e do espírito. Então eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando também na manutenção da minha relação com meu marido. Eu aprendi isso no meu curso de noiva, quando eu fiz o curso de noiva lá para casar. Sair para caminhar, não é? É de graça, domingo de sol. Os filhos ficam em casa, coloco o papo em dia. É manutenção das relações. Nós temos que trabalhar a manutenção das nossas relações. Marido e mulher, pais e filhos, amigos, não é? Sociedades, governos, países, não fazem a manutenção das suas relações? Então eu também estava trabalhando na minha maneira e ela estava trabalhando da maneira dela. Mas o que ela quis dizer? Que ela estava aos olhos de Deus, né? Ela ia ganhar o bônus hora dela, porque eu estava matando meu tempo simplesmente passeando, né? Não levei a mal não, mas nunca me esqueci disso. E ainda hoje, quando a gente encontra, a gente ri disso, não, trabalhando, né? Então, lá em Vinha de Luz, no capítulo, na lição 54, que tem o título Fariseus, Emmanuel fala que fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso a privilégios das forças divinas. É o fariseu moderno, né? Jesus, ele não trouxe para nós nenhuma religião, vamos dizer, nome de religião. Jesus, ele veio, né? Ele falou, eu não vim destruir a lei, porque já tinha uma lei de Moisés, já tinha lá o decálogo, que Moisés já tinha trazido para nós, e ele não veio destruir. O que ele veio? Ele veio mostrar como era essa lei. Ele exemplificou, ele falou através das parábolas, dos ensinamentos, ele mostrou como é que era essa lei. Como é que o homem poderia chegar a Deus? Como é que o homem poderia se salvar? As almas, os espíritos poderiam se salvar. O homem é que criou as religiões, né? Os títulos de religiões, porque nós, no patamar que estamos nesse planeta, ainda precisamos das religiões. Porque a religião, ela conduz o indivíduo, ela dá uma diretriz moral para o indivíduo. Porque nós ainda precisamos disso. Eu preciso de religião para me guiar, para me conter. Porque na minha família tem pessoas que não têm religião, não vai a lugar nenhum e são pessoas melhores do que eu. Então essa é a função da religião. A religião não é para deixar ninguém vaidoso, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele não tem religião nenhuma, ele está sentado ali, ó, matando o tempo dele. Talvez ele seja um espírito melhor do que eu, por isso ele não precisa de religião. Porque ele, como espírito, já tem consciência daquilo que ele tem que fazer. Ele tem que ser bom para o próximo, ele tem que ter consciência, ele tem que cumprir com os seus direitos, suas obrigações sociais, nas relações humanas, junto a Deus. Aí nós ficamos, muitas vezes, julgando o outro, porque o outro não está fazendo o que eu faço.
não está agindo como eu ajo, não porque eu sou espírita, porque eu sou católica, porque eu sou não sei o quê, vou na casa espírita tantas vezes por semana, participo de tais trabalhos, né? Então, companheiros, nós temos que pensar nisso aí. Para a gente terminar, eu vou lembrar aqui do Evangelho, no capítulo 7, o item 2, quando Jesus fala do reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é dos simples, que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. A humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele, né? A humildade é virtude muito esquecida entre vós. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Essa é a recomendação de Jesus, lá no capítulo 7 do Evangelho. E lembrando o que nós falamos lá no início, na qualidade da prece, quando Jesus, né, vamos dizer, traz toda a característica da prece, no capítulo 28, pedi e obtereis, quando ele diz, não, é capítulo 27 também, quando ele diz: orai com humildade como publicano, não com orgulho como fariseu, examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós e não no outro. Porque quando nós procuramos o mal que está em nós, nós trabalhamos para melhorar este mal. Então, companheiros, para que nós possamos ser o publicano da parábola de Jesus, nós temos trabalho a ser feito, não é? Nós temos que olhar para dentro de nós, temos que, como diz, né, fazer essa reflexão e realmente colocarmos dentro de nós aquilo que Jesus nos ensinou. Muita paz a todos.